Amém. Bom é o Senhor e digno de ser louvado, de ser adorado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos, adoramos o Senhor, um louvor gostoso. A presença de Deus está nesse lugar e com certeza a palavra do Senhor vai encher e fortalecer as nossas vidas. Amém. Vamos abrir onde tivemos guerreiro de oração, foi uma bênção do Senhor. Amém. Vamos lá então, Atos capítulo 2, versículo de número 42, e nós vamos ler do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Por favor, os irmãos poder assentar. Amém? Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja no dia de Pentecostes, enche os crentes que estão reunidos, 120 pessoas, e Pedro, que certa vez negou o Salvador por medo, quando Jesus estava sendo julgado, agora Pedro prega com intrepidez a uma grande multidão e partilha com eles o Evangelho. E várias pessoas atendem a esta mensagem de fé e recebem o Senhor Jesus, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja então ela cresce. Antes dela crescer numericamente, porque ela já nasceu grande, ela tem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que também significa atitude dos apóstolos, nós vemos aqui algumas coisas que eles observavam, que faziam parte, que essa igreja recém-formada, ela começa a se envolver com várias atividades. Nós vemos nos dias de hoje muitas atividades da igreja, são atividades esportivas, atividade de recreação, atividade de entretenimento, muita gincana, muitas coisas, porque são as atividades da igreja, jantares, encontros, enfim, né? Daí para fora. Mas em que a igreja recém-formada, recém-nascida, a igreja apostólica, em que ela se envolvia diariamente em suas atividades? Esse texto, capítulo 2 de Atos, do versículo 42 até o versículo 47,
eles nos traz algumas coisas que nos chamam a atenção, e eu gostaria de citá-las aqui nessa noite. Uma das coisas aqui que eles permanecem, que está aqui no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam em estudar, perseveravam na palavra. Havia uma grande importância. Por quê? Porque o que eles estavam vivendo naqueles dias era algo profético na vida deles. A igreja, ela tem que entender que o que nós estamos vivendo agora, nesse instante, é algo profético, é um momento profético da igreja. É algo que não está acontecendo por acontecer, mas é algo que foi predito pelos profetas. Porque quando Pedro discursa aquela multidão, Pedro sai e diz para eles assim: olha, vocês mataram a Jesus, crucificando-o, mas Deus o ressuscitou. E ele disse que iria para os céus, e quando ele chegasse na sua glória, ele enviaria o seu Espírito. Então o que vocês estão vendo acontecer no dia de hoje é o cumprimento da palavra de Deus através do profeta Joel, que diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos e as minhas servas. Então nós vemos que aquele momento não era um momento de uma atividade, de um passatempo, ou de um entretenimento para a igreja se alegrar. Nós temos que entender que o que eles buscavam ali era um cumprimento profético daquilo que Deus, o próprio Deus, havia estabelecido pela sua palavra. E é isso que nós temos que entender hoje. Porque quando o Senhor Jesus disse assim: eu quero que vocês vão por todo o mundo, até os confins da terra, e eu darei a vocês poder, e os sinais vão acompanhar aqueles que crerem, e no meu nome vocês falarão em outras línguas, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, pisarão em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal, e nenhum dano lhes será feito. E por onde vocês forem e pregarem o evangelho desse reino, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Então nós estamos vivendo algo profético, algo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo, ele disse assim: nos finais dos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, o qual muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a fábulas profanas, ensinamentos de homens mentirosos. Então nós vemos que estamos vivendo tempos trabalhosos. E que tempos trabalhosos são esses? São os tempos em que muitos têm se apostatado da fé, alguns têm se afastado, desviado, alguns desviam da igreja, e alguns desviam do Senhor. E tem uns que estão na igreja, e tem uns que estão na presença do Senhor. Há uma diferença nisso. Por quê? Porque não significa estar simplesmente assistir uma reunião da igreja, mas significa quando nós temos uma aliança com esse Deus, quando nós formamos uma aliança. E como é que é a aliança que nós fazemos com Deus? Que tipo de aliança que Deus deseja que nós possamos realizar com Ele? Aliança através da sua palavra. Então havia uma importância. Nós vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para esta importante obra que é o diaconato, para servir à mesa, para repartir aos necessitados, para que façam a distribuição da assistência social, dar aos viúvas, aos órfãos, aos necessitados, repartir. Por quê? Porque nós dedicaremos a nossa vida, o nosso ministério, à palavra e à oração. Por quê? Porque nós vamos ensinar o que para as pessoas, se não a palavra? Quem transforma a palavra, o homem, é a palavra. Nós temos que entender que quando o Espírito Santo, falamos isso hoje na escola bíblica,
que quando o Espírito Santo, ele manifesta a palavra num pecador, numa pessoa, qualquer pessoa, ele coloca a palavra e aquela pessoa se torna um vaso cheio do Espírito, e a boca dele é um manancial, e quando ele abre a boca, corre rios, mananciais de água da vida, que mata a sede e sacia a fome. A palavra de Deus diz assim: eu enviarei fome na terra, não é fome de pão, eu enviarei sede na terra, e não será sede de água, eu enviarei fome e sede da palavra, de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma. Não adianta nada eu vou falar o que para a igreja? Eu vou falar o que para a igreja? Eu vou consolar. Pessoal, não liga não, é assim mesmo. Dói, mas passa. Ou então você esquece. Quando você esquecer, passa. É o que eu posso dizer. O que eu vou dizer? O que eu posso dizer a uma pessoa que poderia eu falar para aquela pessoa? É difícil. É difícil. Eu me lembro uma vez, baseado na palavra de Deus, eu me lembro uma vez, faleceu um moço de 17 anos, né? E ele trabalhava numa empresa e eu era o contador da empresa e tinha que fazer lá o acerto de conta. O moço acidentou com moto, morreu. E o patrão falou assim: você vai lá, leva o dinheiro, acerta com a mãe dele. Eu nem posso ir lá, porque o que eu vou falar para ela? Ele era amigo dos meus filhos, e eu tenho amizade com a família. Vai lá você, eu não sei nem, nem vou lá. Se eu for lá, eu vou desmaiar lá, eu vou passar mal, vai você. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei lá, eu bati palma e a mulher saiu, a mãe desse jovem saiu. E eu estava com o livro, a carteira dele, com o dinheiro do acerto de conta, dos dias que ele trabalhou na empresa. E a hora que eu falei: olha, eu sou representando a empresa lá, vim fazer acerto. Foi um pranto na casa, chorando, todo mundo chorando. Foi um choro. Aí eu entrei naquela sala, só pessoas chorando, a família inteira chorando. E aquela família, eles eram evangélicos, né? Aí eu falei: não tem nem como conversar aqui, porque esse povo só chora, não tem como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer? E eu falei para eles assim: peraí, antes disso, a minha Bíblia está no carro, eu posso ir buscar a minha Bíblia? Eu quero ler um versículo e quero orar aqui nesse lugar, posso fazer? Por favor. Aí eu fui lá, eu fui no carro, mas eu fui mais para pegar a Bíblia, porque eu poderia lá apenas citar um versículo da Bíblia e orar por eles. Mas eu fui no carro para que eu pudesse orar no carro também. Porque eu cheguei lá, eu falei assim: Senhor, o que eu vou dizer para essa gente? Que texto da Bíblia eu vou citar agora? O que eu vou dizer para essa mãe que perdeu seu filho de 17 anos? O que eu posso dizer para esse pai? O que eu posso dizer para essa família? Nessa hora a Bíblia tem tanta coisa, mas nessa hora a gente não acha nada. Eu não sei o que dizer, mas eu sei. Eu vou abrir a Bíblia e o Senhor, eu vou pôr o meu dedo em cima, e aonde eu colocar o meu dedo, eu quero que o Senhor me ilumine, para que eu possa chegar lá e ler esse versículo para eles. Eu abri a Bíblia e eu pus o dedo em cima. A hora que eu li, estava escrito: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Aí eu voltei lá dentro e eu disse para eles: olha, eu fui lá e fui pedir a Deus que me desse uma palavra para falar com vocês, e a palavra que Deus me deu é essa: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. E o que eu quero dizer para você é que regozijar é transbordar de alegria. Não é quando a gente está feliz, nem quando a gente está alegre, mas quando a gente está transbordando de alegria. E eu sei que vocês vão dizer: mas que razão, que motivo teríamos nós para estarmos alegres? Aí eu disse, a palavra do Senhor diz:
que a alegria do Senhor é a nossa força. Então esta alegria colocará força nos seus corações. Por isso diz a palavra do Senhor: eu te unjo e coloco na tua cabeça o óleo da alegria, para que tu sejas mais alegre do que os teus companheiros. Não que nós não temos problema, mas quando o Senhor derrama o seu bálsamo, o seu óleo de alegria sobre a nossa cabeça, nós não vamos ser alegres, mas nós vamos regozijar na presença do Senhor. E aquelas palavras consolaram e confortaram o coração daquelas pessoas. Por quê? Porque a palavra traz refrigério para a nossa alma. Então a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, ela não abria mão de prioridade na palavra. E muitas vezes nós abrimos mão da palavra de Deus. Às vezes nós temos tantos problemas, dificuldades, aflições, necessidades, e nós ficamos correndo de uma parte para outra e deixamos de examinar a palavra. E o Senhor disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se são elas que testificam do Senhor, e são elas que nos dão a vida eterna, então onde é que nós vamos firmar e fundamentar a nossa vida, se não for a palavra do Senhor? A palavra de Deus, ela é a estrutura, é a base. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se ninguém lhes ensinar? E como será ensinado se ninguém for enviado? E a quem nós enviaremos? Por isso o profeta disse: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E hoje Deus não está escolhendo ou chamando pessoas, para me pregar a palavra eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ser um missionário, tenho que ser um evangelista, tenho que ser um pastor, tenho que ser um obreiro, tenho que ser alguma coisa. Não, basta você ser parte do corpo de Cristo, basta você pertencer à igreja do Senhor. Por quê? Porque a mensagem de amor, de fé, de esperança, ela é colocada através do Espírito Santo na igreja, em cada vida, em cada membro. Onde você estiver, testemunhe. Onde você estiver, testifique. Abra bem a tua boca e eu a encherei com a minha palavra, diz o Senhor. E aonde você estiver, no açougue, na mercearia, no banco, fala do amor de Deus, fala da palavra de Deus, fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, fala o quanto Deus ama, fala o quanto Deus ama. Não perca tempo. Esses dias eu entrei num comércio, tinha umas pessoas conversando e uma jovem estava revoltada. Ela disse: abri a internet e eu fiquei revoltada, porque pegaram um gato e pregaram um gato na cruz, crucificaram um gato. Ela falou assim: por que fizeram isso? Eu estou revoltada. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que pegar essa pessoa que pregou o gato e pregar ele na cruz. Ele que tinha que estar lá e não o gato. E eu entrei de bicão, eu falei assim: desculpa, você está errada. Ela falou: por que eu estou errada? Por quê? Porque a cruz não foi feita nem para gato e nem para homem. A cruz, ela foi preparada para que Jesus morresse nela e salvasse nós, para que ninguém precise ir para a cruz, nem animal, porque no Antigo Testamento, eu disse, os animais eram sacrificados, mas no Novo Testamento, o Filho de Deus foi sacrificado. E hoje para nós, nem animal e nem homem. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica e nos justifica de todos os nossos pecados. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, e a palavra por si, a salvação vem pela palavra, a salvação ela está na palavra. Então não podemos abrir mão da palavra. Número 2, oração e adoração. E diz aqui que eles não abriam mão disso. Havia adoração.
e oração. Eles oraram unânimes, até que um vento impetuoso encheu aquela casa e distribuiu entre eles línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Será que nós já oramos até que a casa se encha de um vento impetuoso? Será que nós temos orado até que as labaredas de fogo ainda se manifestem nas nossas vidas? A Bíblia diz que quando eles oravam, o lugar que eles oravam chegava a tremer, a balançar. Será que nós temos orado até o chão balançar, até o chão estremecer? Por quê? Porque quando o Espírito de Deus age e manifesta a oração, nós tocamos no altar de Deus. A nossa oração faz com que a gente toque no altar de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais a sua oração chega até o trono de Deus, ela é respondida. E Deus responde as nossas orações com as brasas vivas do seu altar. O momento de adoração era especial para a igreja, e eles não abriam mão de nada. O que significa adorar é mais do que cantar, é mais do que aplaudir, mas adorar é aquilo que produz a nossa intimidade com Deus. Quando nós entramos na presença do Senhor, Jesus disse assim: o meu Pai está em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade. A oração, Jesus passou a maior parte do tempo dele orando, madrugadas, tardes. A oração de Jesus era prolongada, Jesus passava muito tempo em oração. Depois vem a adoração. Adoração, somente um adorador é que consegue tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E Davi estava ali aguardando a arca. Tragam a arca representa a presença de Deus. E quando a arca foi chegando, a arca foi se aproximando, o que fez Davi? Davi tirou a sua coroa, Davi tirou aquelas roupas de rei. E o que Davi fez? A Bíblia diz, quando ele viu que a arca vinha aproximando, Davi dançou com toda a sua força diante do Senhor. Todo Israel parou para ver o rei dançar. Mas não era comum. Miriam dançou, e era comum danças em Israel, era comum. O povo dançava, celebrava com músicas e com danças, mas um rei dançando já era algo diferente. Um rei despojando da sua coroa e das suas vestes reais, mais ainda. Mas nunca ninguém viu alguém dançar como Davi dançou. Por quê? Porque ele não somente dançou, mas ele dançou com todas as suas forças. Eu tive uma ideia do que foi Davi dançar. Eu tive em Jaú no congresso, agora em outubro. Estavam louvando o Senhor e entrou um casal, e eles entraram dançando, uma mulher e um homem. Eles dançaram. Eu nunca vi ninguém dançar como esse. Eu nunca vi ninguém dançar como essa gente dançou. Por quê? Porque quando eles terminaram aquela dança, o lugar que a mulher ficou, onde ela sentou, aquele lugar ficou molhado, de tanto que corria suor, porque ela se esforçou tanto. Mas era algo tão interessante, porque aquilo que eles cantavam, era possível você olhar para aquelas pessoas, aquele casal, e você vendo eles dançando, você entendia a letra. Por quê? Porque o gesto que eles faziam era tão idêntico com as palavras. Eu nunca vi nada assim.
E eu nunca vi ninguém fazer com tanto esforço. Por quê? Porque o que eles banharam de suor, o que eles cansaram, porque nem fôlego quase eles tinham. Perdi até o fôlego, de tanto que eles fizeram com tanta força, fizeram de todo o seu coração, e eu fiquei impressionado com aquilo. E eu lembrei de Davi, porque Davi chamou a atenção de Israel, porque a Bíblia diz que Davi adorou e dançou diante do Senhor com todas as suas forças, com todas as suas forças. Nós temos que entender outro momento de comunhão. Eles não abriam mão de ter esse momento de comunhão, porque muitas vezes, principalmente, multidões geram o quê? Individualismo. Oh, quão suave, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, a comunhão. É importante a comunhão, porque nós não somos parentes, não somos irmãos de carne, de sangue, mas nós temos um elo, nós temos uma ligação, porque nós temos uma paternidade celestial. Nós temos uma paternidade celestial, falamos a mesma língua, o mesmo idioma. Paulo explica isso dizendo assim: nós temos o mesmo sentimento uns pelos outros, nós temos o mesmo sentimento. Não importa posição social, não importa posição econômica, mas há algo que nos mantém, um elo de unidade, que é a paternidade celestial. Jesus disse: quando orares, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, ou Pai celestial, nosso Pai. Significa o quê? Identificando uma irmandade, uma unidade, uma família, cujo Deus é o Pai de todos, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E uma coisa é tão especial, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem preferência de filhos, todos somos especiais para Deus, todos somos especiais para Deus. Para Deus, Deus trata com diferente do que o ser humano trata. Jesus contou uma parábola dizendo assim: olha, um senhor tinha uma seara, e de repente ele contratou trabalhadores desde o princípio da seara. Depois chegaram outros trabalhadores e pegaram do meio para frente. E depois chegou outros que ele contratou no final da seara, da colheita. E chegou na hora dele fazer o acerto de contas, sabe o que ele fez? Ele deu salário igual para todos os trabalhadores. E aqueles que estavam desde o começo reclamaram, falou: Senhor, o senhor não é justo. Ele disse: por que o senhor não é justo? Porque nós estamos aqui desde o começo. O outro chegou no meio, o outro chegou no final. Tem gente aqui que trabalhou no último dia só e ganhou o mesmo salário que eu, que estou desde o princípio, desde o primeiro dia da colheita. Isso não está justo. Ele disse assim: eu sei o que é justo. Eu sei o que é justo, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou galardoador e eu dou a todos de forma justa. Mas isso não é justo. O primeiro ser tratado como o último é. Por quê? Porque no meu reino é desse jeito. No meu reino não existe diferença. Não existe, ainda bem. Ainda bem. Por quê? Ainda bem, porque alguns estão há tanto tempo no Evangelho, e tem uns que aceitam na hora da morte, como o ladrão da cruz. Na hora do apagão, na hora do fôlego final, ele aceitou. Tem gente que aceita Jesus na hora da morte, já nem fala mais.
já nem fala mais, aí o pregador vai lá e, olha, confessa que Jesus é o seu Senhor. Se você quer receber Jesus antes da morte, amém. Bom é o Senhor e digno de ser louvado, de ser adorado, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos, adoramos o Senhor, um louvor gostoso, a presença de Deus está nesse lugar, e com certeza a palavra do Senhor vai encher e fortalecer as nossas vidas, amém? Vamos abrir onde tivemos guerreiro de oração, foi uma bênção do Senhor, amém? Vamos lá então, Atos capítulo 2, versículo de número 42, e nós vamos ler do 42 até o 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Por favor, os irmãos poder assentar. Amém? Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham pela internet. Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o Espírito Santo, ele vem sobre a igreja no dia de Pentecostes, enche os crentes que estão reunidos, 120 pessoas, e Pedro, que certa vez negou o Salvador por medo, quando Jesus estava sendo julgado, agora Pedro prega com intrepidez a uma grande multidão e partilha com eles o Evangelho. E várias pessoas atendem a esta mensagem de fé e recebem o Senhor Jesus, e quase 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja então ela cresce. Antes dela crescer numericamente, porque ela já nasceu grande, ela tem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que também significa atitude dos apóstolos, nós vemos aqui algumas coisas que eles observavam, que faziam parte, que essa igreja recém-formada, ela começa a se envolver com várias atividades. Nós vemos nos dias de hoje muitas atividades da igreja, são atividades esportivas, atividades de recreação, atividades de entretenimento, muita gincana, muitas coisas, porque são as atividades da igreja, jantares, encontros, enfim, né? Daí para fora. Mas em que a igreja recém-formada, recém-nascida, a igreja apostólica, em que ela se envolvia diariamente em suas atividades? Esse texto,
capítulo 2 de Atos, do versículo 42 até o versículo 47, eles nos traz algumas coisas que nos chamam a atenção, e eu gostaria de citá-las aqui nessa noite. Uma das coisas aqui que eles permanecem, que está aqui no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam em estudar, perseveravam na palavra. Havia uma grande importância. Por quê? Porque o que eles estavam vivendo naqueles dias era algo profético na vida deles. A igreja, ela tem que entender que o que nós estamos vivendo agora, nesse instante, é algo profético, é um momento profético da igreja. É algo que não está acontecendo por acontecer, mas é algo que foi predito pelos profetas. Porque quando Pedro discursa aquela multidão, Pedro sai e diz para eles assim: olha, vocês mataram a Jesus, crucificando-o, mas Deus o ressuscitou. E ele disse que iria para os céus, e quando ele chegasse na sua glória, ele enviaria o seu Espírito. Então o que vocês estão vendo acontecer no dia de hoje é o cumprimento da palavra de Deus através do profeta Joel, que diz: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os meus filhos, as minhas filhas, os meus servos e as minhas servas. Então nós vemos que aquele momento não era um momento de uma atividade, de um passatempo, ou de um entretenimento para a igreja se alegrar. Nós temos que entender que o que eles buscavam ali era um cumprimento profético daquilo que Deus, o próprio Deus, havia estabelecido pela sua palavra. E é isso que nós temos que entender hoje, porque quando o Senhor Jesus disse assim: eu quero que vocês vão por todo o mundo, até os confins da terra, e eu darei a vocês poder, e os sinais vão acompanhar aqueles que crerem, e no meu nome vocês falarão em outras línguas, expulsarão os demônios, curarão os enfermos, pisarão em escorpiões, em serpentes, em toda a força do mal, e nenhum dano lhes será feito. E por onde vocês forem e pregarem o evangelho desse reino, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Então nós estamos vivendo algo profético, algo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo, ele disse assim: nos finais dos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, o qual muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a fábulas profanas, ensinamentos de homens mentirosos. Então nós vemos que estamos vivendo tempos trabalhosos. E que tempos trabalhosos são esses? São os tempos em que muitos têm se apostatado da fé, alguns têm se afastado, desviado, alguns desviam da igreja, e alguns desviam do Senhor. E tem uns que estão na igreja e tem uns que estão na presença do Senhor. Há uma diferença nisso. Por quê? Porque não significa estar simplesmente assistir uma reunião da igreja, mas significa quando nós temos uma aliança com esse Deus, quando nós formamos uma aliança. E como é que é a aliança que nós fazemos com Deus? Que tipo de aliança que Deus deseja que nós possamos realizar com Ele? Aliança através da sua palavra. Então havia uma importância. Nós vamos levantar homens cheios do Espírito Santo para esta importante obra que é o diaconato, para servir à mesa, para repartir aos necessitados, para que façam a distribuição da assistência social, dar aos viúvas, aos órfãos, aos necessitados, repartir. Por quê? Porque nós dedicaremos a nossa vida, o nosso ministério, à palavra e à oração. Por quê? Porque nós vamos ensinar o que para as pessoas, se não a palavra? Quem transforma a palavra, o homem, é a palavra.
Nós temos que entender que quando o Espírito Santo, falamos isso hoje na escola bíblica, que quando o Espírito Santo, ele manifesta a palavra num pecador, numa pessoa, qualquer pessoa, ele coloca a palavra e aquela pessoa se torna um vaso cheio do Espírito, e a boca dele é um manancial, e quando ele abre a boca, corre rios, mananciais de água da vida, que mata a sede e sacia a fome. A palavra de Deus diz assim: eu enviarei fome na terra, não é fome de pão, eu enviarei sede na terra, e não será sede de água, eu enviarei fome e sede da palavra, de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz refrigério para a nossa alma. Não adianta nada eu vou falar o que para a igreja? Eu vou falar o que para a igreja? Eu vou consolar. Pessoal, não liga não, é assim mesmo. Dói, mas passa. Ou então você esquece. Quando você esquecer, passa. É o que eu posso dizer. O que eu vou dizer? O que eu posso dizer a uma pessoa que poderia eu falar para aquela pessoa? É difícil. É difícil. Eu me lembro uma vez, baseado na palavra de Deus, faleceu um moço de 17 anos, né? E ele trabalhava numa empresa, e eu era o contador da empresa, e tinha que fazer lá o acerto de conta. O moço acidentou com moto, morreu, e o patrão falou assim: você vai lá, leva o dinheiro, acerta com a mãe dele. Eu nem posso ir lá, porque o que eu vou falar para ela? Ele era amigo dos meus filhos, e eu tenho amizade com a família. Vai lá você, eu não sei nem, eu nem vou lá. Se eu for lá, eu vou desmaiar lá, eu vou passar mal, vai você. Aí eu fui lá. Aí eu cheguei lá, eu bati palma, e a mulher saiu, a mãe desse jovem saiu. E eu estava com o livro, a carteira dele, com o dinheiro do acerto de conta, dos dias que ele trabalhou na empresa. E a hora que eu falei: olha, eu sou representando a empresa lá, eu vim fazer acerto. Foi um pranto na casa, chorando, todo mundo chorando. Foi um choro. Aí eu entrei naquela sala, só pessoas chorando, a família inteira chorando. E aquela família, eles eram evangélicos, né? Aí eu falei: não tem nem como conversar aqui, porque esse povo só chora, não tem como é que eu vou explicar, como é que eu vou dizer? E eu falei para eles assim: peraí, antes disso, a minha Bíblia está no carro, eu posso ir buscar a minha Bíblia? Eu quero ler um versículo e quero orar aqui nesse lugar, posso? Por favor. Aí eu fui lá, eu fui no carro, mas eu fui mais para pegar a Bíblia, porque eu poderia lá apenas citar um versículo da Bíblia e orar por eles. Mas eu fui no carro para que eu pudesse orar no carro também. Porque eu cheguei lá, eu falei assim: Senhor, o que eu vou dizer para essa gente? Que texto da Bíblia eu vou citar agora? O que eu vou dizer para essa mãe que perdeu seu filho de 17 anos? O que eu posso dizer para esse pai? O que eu posso dizer para essa família? Nessa hora a Bíblia tem tanta coisa, mas nessa hora a gente não acha nada. Eu não sei o que dizer, mas eu sei. Eu vou abrir a Bíblia, e o Senhor, eu vou pôr o meu dedo em cima, e aonde eu colocar o meu dedo, eu quero que o Senhor me ilumine, para que eu possa chegar lá e ler esse versículo para eles. Eu abri a Bíblia, e eu pus o dedo em cima. A hora que eu li, estava escrito: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Aí eu voltei lá dentro, e eu disse para eles: olha, eu fui lá e fui pedir a Deus que me desse uma palavra para falar com vocês, e a palavra que Deus me deu é essa: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. E o que eu quero dizer para você é que regozijar é transbordar de alegria. Não é quando a gente está feliz, nem quando a gente está alegre, mas quando a gente está transbordando de alegria. E eu sei que vocês vão dizer: mas que razão, que motivo teríamos nós
para estarmos alegres. Aí eu disse, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então esta alegria colocará força nos seus corações. Por isso diz a palavra do Senhor: eu te unjo e coloco na tua cabeça o óleo da alegria, para que tu sejas mais alegre do que os teus companheiros. Não que nós não temos problema, mas quando o Senhor derrama o seu bálsamo, o seu óleo de alegria sobre a nossa cabeça, nós não vamos ser alegres, mas nós vamos regozijar na presença do Senhor. E aquelas palavras consolaram e confortaram o coração daquelas pessoas. Por quê? Porque a palavra traz refrigério para a nossa alma. Então a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos, ela não abria mão de prioridade na palavra. E muitas vezes nós abrimos mão da palavra de Deus. Às vezes nós temos tantos problemas, dificuldades, aflições, necessidades, e nós ficamos correndo de uma parte para outra e deixamos de examinar a palavra. E o Senhor disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se são elas que testificam do Senhor, e são elas que nos dão a vida eterna, então onde é que nós vamos firmar e fundamentar a nossa vida, se não for a palavra do Senhor? A palavra de Deus, ela é a estrutura, é a base. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se ninguém lhes ensinar? E como será ensinado se ninguém for enviado? E a quem nós enviaremos? Por isso o profeta disse: envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. E hoje Deus não está escolhendo ou chamando pessoas, eu para me pregar a palavra eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ser um missionário, tenho que ser um evangelista, tenho que ser um pastor, tenho que ser um obreiro, tenho que ser alguma coisa. Não, basta você ser parte do corpo de Cristo, basta você pertencer à igreja do Senhor. Por quê? Porque a mensagem de amor, de fé, de esperança, ela é colocada através do Espírito Santo na igreja, em cada vida, em cada membro. Onde você estiver, testemunhe. Onde você estiver, testifique. Abra bem a tua boca e eu a encherei com a minha palavra, diz o Senhor. E aonde você estiver, no açougue, na mercearia, no banco, fala do amor de Deus, fala da palavra de Deus, fala da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, fala o quanto Deus ama, fala o quanto Deus ama. Não perca tempo. Esse dia eu entrei num comércio, tinha umas pessoas conversando e uma jovem estava revoltada. Ela disse: abri a internet e eu fiquei revoltada, porque pegaram um gato e pregaram um gato na cruz, crucificaram um gato. Ela falou assim: por que fizeram isso? Eu estou revoltada. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que pegar essa pessoa que pregou o gato e pregar ele na cruz. Ele que tinha que estar lá e não o gato. E eu entrei de bicão, eu falei assim: desculpa, você está errada. Ela falou: por que eu estou errada? Por quê? Porque a cruz não foi feita nem para gato e nem para homem. A cruz, ela foi preparada para que Jesus morresse nela e salvasse nós, para que ninguém precise ir para a cruz, nem animal, porque no Antigo Testamento, eu disse, os animais eram sacrificados, mas no Novo Testamento, o Filho de Deus foi sacrificado. E hoje para nós, nem animal e nem homem. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos lava, nos limpa, nos purifica e nos justifica de todos os nossos pecados. Aleluia. Essa é a palavra de Deus, e a palavra por si, a salvação vem pela palavra, a salvação ela está na palavra. Então não podemos abrir mão da palavra. Número 2, oração e adoração. E diz aqui que eles não abriam mão disso. Havia
adoração e oração. Eles oraram unânimes, até que um vento impetuoso encheu aquela casa e distribuiu entre eles línguas de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Será que nós já oramos até que a casa se encha de um vento impetuoso? Será que nós temos orado até que as labaredas de fogo ainda se manifestem nas nossas vidas? A Bíblia diz que quando eles oravam, o lugar que eles oravam chegava a tremer, a balançar. Será que nós temos orado até o chão balançar, até o chão estremecer? Por quê? Porque quando o Espírito de Deus age e manifesta a oração, nós tocamos no altar de Deus. A nossa oração faz com que a gente toque no altar de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais a sua oração chega até o trono de Deus, ela é respondida. E Deus responde as nossas orações com as brasas vivas do seu altar. O momento de adoração era especial para a igreja, e eles não abriam mão de nada. O que significa adorar é mais do que cantar, é mais do que aplaudir, mas adorar é aquilo que produz a nossa intimidade com Deus. Quando nós entramos na presença do Senhor, Jesus disse assim: o meu Pai está em busca de adoradores que adorem em espírito e em verdade. A oração, Jesus passou a maior parte do tempo dele orando, madrugadas, tardes. A oração de Jesus era prolongada, Jesus passava muito tempo em oração. Depois vem a adoração. Adoração, somente um adorador é que consegue tocar o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. E Davi estava ali aguardando a arca. Tragam a arca representa a presença de Deus. E quando a arca foi chegando, a arca foi se aproximando, o que fez Davi? Davi tirou a sua coroa, Davi tirou aquelas roupas de rei. E o que Davi fez? A Bíblia diz, quando ele viu que a arca vinha aproximando, Davi dançou com toda a sua força diante do Senhor. Todo Israel parou para ver o rei dançar. Mas não era comum, Miriam dançou, e era comum danças em Israel, era comum. O povo dançava, celebrava com músicas e com danças, mas um rei dançando já era algo diferente. Um rei despojando da sua coroa e das suas vestes reais, mais ainda. Mas nunca ninguém viu alguém dançar como Davi dançou. Por quê? Porque ele não somente dançou, mas ele dançou com todas as suas forças. Eu tive uma ideia do que foi Davi dançar. Eu tive em Jaú no congresso, agora em outubro. Estavam louvando ao Senhor e entrou um casal. E eles entraram dançando. Uma mulher e um homem. Eles dançaram. Eu nunca vi ninguém dançar como esse. Eu nunca vi ninguém dançar como essa gente dançou. Por quê? Porque quando eles terminaram aquela dança, o lugar que a mulher ficou, onde ela sentou, aquele lugar ficou molhado, de tanto que corria suor, porque ela se esforçou tanto. Mas era algo tão interessante, porque aquilo que eles cantavam, era possível você olhar para aquelas pessoas, aquele casal, e você vendo eles dançando, você entendia a letra. Por quê? Porque o gesto que eles faziam era tão
tão idêntico com as palavras, eu nunca vi nada assim. E eu nunca vi ninguém fazer com tanto esforço. Por quê? Porque o que eles banharam de suor, o que eles cansaram, porque nem fôlego quase eles tinham. Perdi até o fôlego de tanto que eles fizeram com tanta força, fizeram de todo o seu coração. E eu fiquei impressionado com aquilo. E eu lembrei de Davi, porque Davi chamou a atenção de Israel, porque a Bíblia diz que Davi adorou e dançou diante do Senhor com todas as suas forças, com todas as suas forças. Nós temos que entender outro momento de comunhão. Eles não abriam mão de ter esse momento de comunhão, porque muitas vezes, principalmente, multidões geram o quê? Individualismo. Oh, quão suave, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade, a comunhão. É importante a comunhão, porque nós não somos parentes, não somos irmãos de carne, de sangue, mas nós temos um elo, nós temos uma ligação, porque nós temos uma paternidade celestial. Nós temos uma paternidade celestial, falamos a mesma língua, o mesmo idioma. Paulo explica isso dizendo assim: nós temos o mesmo sentimento uns pelos outros, nós temos o mesmo sentimento. Não importa posição social, não importa a posição econômica, mas há algo que nos mantém, um elo de unidade, que é a paternidade celestial. Jesus disse: quando orares, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, ou Pai celestial, nosso Pai. Significa o quê? Identificando uma irmandade, uma unidade, uma família, cujo Deus é o Pai de todos, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E uma coisa é tão especial, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem preferência de filhos. Todos somos especiais para Deus. Todos somos especiais para Deus. Para Deus, Deus trata com diferente do que o ser humano trata. Jesus contou uma parábola dizendo assim: olha, um senhor tinha uma seara, e de repente ele contratou trabalhadores desde o princípio da seara. Depois chegaram outros trabalhadores e pegaram do meio para frente. E depois chegou outros que ele contratou no final da seara, da colheita. E chegou na hora dele fazer o acerto de contas, sabe o que ele fez? Ele deu salário igual para todos os trabalhadores. E aqueles que estavam desde o começo reclamaram. Falou: Senhor, o senhor não é justo. Ele disse: por que o senhor não é justo? Porque nós estamos aqui desde o começo. O outro chegou no meio, o outro chegou no final. Tem gente aqui que trabalhou no último dia só e ganhou o mesmo salário que eu, que estou desde o princípio, desde o primeiro dia da colheita. Isso não está justo. Ele disse assim: eu sei o que é justo. Eu sei o que é justo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou galardoador e eu dou a todos de forma justa. Mas isso não é justo. O primeiro ser tratado como o último é. Por quê? Porque no meu reino é desse jeito. No meu reino não existe diferença. Não existe. Ainda bem. Ainda bem. Por quê? Ainda bem, porque alguns estão há tanto tempo no Evangelho e tem uns que aceitam na hora da morte, como o ladrão da cruz. Na hora do apagão, na hora do
do fôlego final ele aceitou. Tem gente que aceita Jesus na hora da morte, já nem fala mais, aí o pregador vai lá e, olha, confessa que Jesus é o seu Senhor. Se você quer receber Jesus antes da morte, aquela pessoa que você vê que está sofrendo, você diz: eu vou lá, Senhor, mas eu não vou levar nada de mim mesmo, mas eu quero levar algo que venha dos céus para Ele. Eu quero ser apenas o transporte. Eu quero ser apenas como um correio que leva uma correspondência. Eu quero ser apenas o portador de levar ao cansado a esperança, de levar ao doente a libertação, o livramento, de levar ao fraco a força, ao triste a alegria, o regozijo. Eu quero ser, Senhor, apenas um canal de levar o Teu amor e a Tua graça e a Tua misericórdia para aqueles que estão sofrendo. Que eles sejam tocados não por mim, mas por Ti. Que eles sejam fortalecidos não por mim, porque eu não tenho força, mas o Senhor é forte, é Deus forte e é poderoso. Oh, meu Deus, estenda as Tuas mãos agora e começa, Senhor, a visitar cada vida que está aqui, cada coração, cada lar. Todos que precisam, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, da Tua unção. Oh, meu Deus, não queremos ser uma igreja apenas, Senhor, que exista por existir no tempo, mas queremos entender, Senhor, que somos uma igreja apostólica e profética, que o que está se cumprindo nos nossos dias hoje foi estabelecido pelos profetas. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh, meu Deus, visita a Tua igreja agora, Senhor, e nesses tempos trabalhosos, unge-nos com porção dobrada do Teu Espírito, para que possamos levar até os corações uma mensagem de amor, de fé, de alegria, de paz e de esperança. Meu Deus, que a Tua igreja se una em comunhão profunda e possa se levantar numa adoração verdadeira, e que nós possamos nos apresentar, porque a palavra diz que a noiva do Senhor, ela vem cheirando a mirra e aloés. O mirra, aloés é perfume que alegra. O perfume alegra, diz a Tua palavra. O perfume tem prazer, dá prazer. Então que o Senhor possa ter prazer nas nossas vidas. O Senhor não tem prazer no pecador, o Senhor não tem prazer no soberbo, mas, Senhor, naquele que é humilde, naquele que busca, naquele que teme o Teu nome e anda na Tua presença, Senhor, o Teu prazer está nele. Queremos virar espetáculo dos homens, espetáculo dos céus, espetáculo dos anjos, quando o Teu Espírito repousar, quando a Tua glória repousar em vasos de barro que somos nós. Mas, Senhor, a manifestação da Tua glória, a manifestação do Teu poder, a unção, a virtude, alcançando, Senhor, que as pessoas possam dizer: Deus está naquele lugar, Deus está com aquela pessoa, porque a glória do Senhor repousa sobre ele. Oh, meu Deus, estende as Tuas mãos. Nós somos pequenos, somos fracos, mas o Senhor é poderoso, é forte, é fiel e é verdadeiro. Então, Senhor, toca nessas pessoas que estão aqui, toca naqueles que nos acompanham, Senhor, e que vão ouvir essa mensagem. Toca com o Teu Espírito, cura os doentes, liberta, Senhor, os fracos, os abatidos, os oprimidos, restaura a vida, a fé, a esperança de cada um. Traz a Tua paz e traz a Tua alegria, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, sejam cheios da presença e da glória do Senhor, que nós possamos nos importar e que a nossa atividade possa ser atividade semelhante daqueles que conheceram o Senhor Jesus e andaram com Ele, e aprenderam dele como agradar a Deus,
como servir a Deus e como andar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos que nos acompanham e que a bênção esteja na sua vida e no seu coração. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Saude uns aos outros na paz do Senhor Jesus.